fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Somente até aqui, fecha a tua mente para a sua vida. Pai, nós te consagramos mais uma noite em tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conduziu a essa revelação. Eu creio que o Senhor já está falando através dos louvores, através da adoração. Agora eu te peço, Pai, a permissão dos altos céus, para que eu possa ministrar a tua palavra de forma bíblica, cristocêntrica e que de princípio, Senhor, venha transformar o nosso caráter. Pai, se tiver que curar mediante a tua palavra, o Senhor cura. Se tiver que libertar mediante a tua palavra, o Senhor liberta. Mas uma coisa eu te peço, Pai, que o Senhor venha deixar os nossos ouvidos sensíveis para que nós possamos ouvir a tua palavra e que cada palavra, Senhor, que sair do teu altar possa ser como uma chama de fogo que venha incendiar os nossos corações, assim como um capim seco, ele é incendiado pelo fogo, o fogo do teu Espírito, Pai, que venha reacender a chama em nossos corações. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos esse capítulo aqui, que ele é recheado de manifestação de Deus. E existem algumas aplicações que são bastante interessantes para as nossas vidas. Quando se fala em unidade, quando se fala em um corpo, quando se fala em espírito, isso já vem desde o princípio, desde Gênesis, quando Deus ele põe uma responsabilidade para a vida de Adão, quando em Gênesis capítulo número 2, versículos número 15, Deus ele pega Adão e impõe uma responsabilidade a Adão, ao que? A guardar o jardim do Éden, a cultivar o jardim do Éden. Mediante a isso, Deus ele põe uma disjuntora que venha se unir, que venha viver o mesmo propósito, o mesmo ambiente, a mesma ocasião. Mediante a isso, o que é que Deus faz? Ele direciona uma palavra para Adão. Ele vai dizer: Adão, eu estou te colocando uma responsabilidade, porém eu vou te pôr limite. Você é livre, porém existem coisas que você não pode fazer. Existem coisas que eu vou te pôr limite. Por quê? Porque eu tenho direcionado para a sua vida é algo muito além daquilo que você imagina. Adão, automaticamente, ele desvaloriza a palavra. Ele desvaloriza o que foi direcionado para a sua vida, de modo que ele faz aquilo que Deus determinou sobre a sua vida a cair como um erro. Adão, ele perde o contato, ele perde a fidelidade, ele perde a unidade de viver o propósito de Deus, ele perde a união com Deus, ele perde a fidelidade quando ele se esconde, perdendo o propósito, perdendo a comunhão, perdendo aquilo que Deus já havia direcionado para a sua vida. E eu gosto da Bíblia porque em Gênesis capítulo número 3, a Bíblia vai ser bem sensata e vai dizer: e havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que guardava o caminho da árvore da vida. A falta de intimidade que Adão tinha com Deus fez com que ele viesse ser lançado para fora da presença. Isso me fez entender que, para que eu possa ter algo mediante a unidade, mediante a união, primeiramente eu preciso se relacionar com o Pai. Primeiramente, eu preciso entender as palavras que Ele tem direcionado para a minha vida. Mas existem algumas ocasiões que nós queremos colocar limite. Nós queremos colocar em um empecilho. Não tem como eu viver algo único, eu viver algo proposto, aquilo que Deus ele tem direcionado para a minha vida, se eu não tenho uma vida de intimidade, se eu não tenho uma vida de fidelidade. E aí, eu fiquei me questionando do porquê que tudo isso veio a acontecer mediante essa palavra.
amigos, a gente lembra de irmãos, ali a gente lembra de família e tudo mais, aquilo que Deus ele tem para que as nossas vidas venham se cumprir através de nós. E aí, se você falar para ver, a gente vai entender que em Atos, capítulo número 2, vai surgir algo único, algo simples, algo ao qual uma pessoa só, ou melhor, um corpo só, de mentores, de homens e também de mulheres de Deus, que o que? Eles estão vivendo uma oração, eles estão vivendo uma unidade. Quando a Bíblia vai dizer que eles estão vivendo um propósito, um fogo no céu, vem e batiza com o poder do Espírito Santo. Então olha para cá, eu preciso de propósito aqui. Tudo que a gente tem por direcionamento de Deus, existe alguém que precisa caminhar, que precisa estar na mesma ligação conosco. Até porque, em Atos, capítulo número 1, Jesus havia direcionado que ia deixar uma bênção, que ia deixar algo sobre as nossas vidas. E mediante essa bênção, o que acontece? Se cumpre em Atos, capítulo número 2. Quando um corpo só, uma unidade só, está vivendo os propósitos de Deus, como em meio a comunhão. Eu me lembro do avivamento do país de Gales, quando os jovens, quando entenderam que a unidade faz com que o mover de Deus venha cair sobre a vida, de quando eles estão vivendo um só corpo, em uma só comunhão, onde o Espírito vem e repousa sobre a vida deles. Quando eles entenderam isso, o que é que eles constituíram?
na mesma ligação que nós vivemos. E aí, tudo isso faz com que a unidade, ou melhor, a união, venha estar sobre as nossas vidas. Existem momentos, existem guerras que nós iremos vencer se tiver alguém do lado, se tiver alguém nos ajudando a propor algo que seja direcionado a parte de Deus. E prova na Bíblia, Wagner, de prova, Êxodo capítulo número 16, está Moisés intercedendo contra os amalequitas, e os seus braços cansam. Irmãos, quem é que não pensa em abandonar a caminhada? Quem é que não pensa em retroceder os propósitos de Deus? Quem é que não pensa em não querer mais liderar algo? Quem é que não pensa em retroceder aquilo que Deus já tem por direcionamento em nossas vidas? E o que é que Moisés faz? Os seus braços se cansam. Por quê? Ele já não estava de acordo com aquela situação que ele estava lutando, guerreando em oração. Mas chegou um determinado momento que a sua vida retrocedeu mediante as situações que ele vivia. E eu preciso liberar isso daqui para você. Deus, irmão, ele não se importa com a situação que você passa. Vai que você está me dizendo que Deus ele não se importa com a situação que eu passo, sim. Deus ele não se importa com a situação que a gente passa. Deus ele se importa nisso, com a atitude que a gente vai ter em meio à situação que a gente passa. Para que tudo isso venha acontecer, para que eu possa viver em um só corpo, em uma só comunhão, eu preciso entender que tem que haver pessoas que estejam dispostas a viver o mesmo propósito, a mesma ligação que eu. E aí surgem dois grandes homens, Arão e Hur, que ajudam novamente Moisés a se pôr de pé e a interceder. Então essa união, essa unidade faz com que eles viessem vencer o povo de Amalequita. E mediante a isso, eles começaram a vivenciar propósitos grandes, começaram a vivenciar grandes momentos mediante a situação que eles viviam. E por que é que eu estou te direcionando isso? Por quê? Nós temos um período de oração, eu e meus 3 irmãos, que a gente, toda segunda-feira, a gente se reunia em uma laje. E a gente queria ver o manifestar de Deus. A gente queria ver se Deus realmente iria fazer o seu mover através das nossas orações. E aí, nós começamos a pedir a Deus, dizendo: Senhor, só nos envia uma alma, só nos envia pessoas que estão necessitadas, só nos envia pessoas que estão passando por processos de dificuldade, para que a gente possa abraçá-lo e trazê-lo para perto de nós. E aí, irmão, eu me lembro que a nossa congregação passou por um período de muita adversidade, onde as pessoas estavam perdendo a sensibilidade de Deus, onde as pessoas já estavam com os ouvidos tapados. E aí eu me lembrei de José de Arimateia. Eu me lembrei de José de Arimateia porque, enquanto o corpo de Cristo fazia milagre,
Vão ter pessoas que vai direcionar a palavra, mas não vai ter a capacidade de amar, de abraçar. Vão ter pessoas que vai te direcionar o destino, mas não vai te ensinar como se anda no destino. E aí eu me lembro que Pedro lança a palavra, o levanta, mas somente João tem a capacidade de amar. Por quê? João foi aquele que deitou no peito de Cristo. João foi aquele que ouviu, cara, cuida da mãe do meu povo. É por isso que em uma de suas epístolas, João vai escrever: meus filhinhos, não erra, mas se você errar aqui, ó, tem um pai que te abraça. Então, mediante a tudo isso, Deus, Ele sempre vai propor algumas situações para que você possa viver algo disposto, mediante aquilo que você tem por direcionamento. Então, eu preciso dizer isso daqui: todo propósito, ou melhor, todo processo para ser estabelecido com a vitória e um só corpo, e um só comunhão, tem um tempo de espera. E no tempo dessa espera, Deus, Ele transforma o meu e o seu caráter. E eu fiquei me questionando do porquê disso. E aí Deus faleceu automaticamente a vida de Jairo sobre a minha vida. Eu não sei porque eu estou te lendo essa palavra aqui para vocês. Jairo era um homem que conhecia da Bíblia, interpretava da Bíblia, mas não conhecia quem era Deus. Eu estou falando de alguém que ia para a sinagoga, que tinha uma casa de oração, mas mediante ao seu status, não era de acordo com o que ele vivia. Somente a necessidade fez com que ele viesse interromper o caminho de Deus. E mediante a esse caminho, quando ele interrompe de Deus, o que é que ele faz? Ele vai direcionando Jesus até a sua casa, mas mediante esse percurso, Jesus ele é interrompido por alguém que estava necessitado, onde tinham pessoas que olhavam somente para si, mas havia uma mulher com 12 anos passando por necessidade. E a questão não é simples. Todo o processo para ser estabelecido com a vitória em um só corpo, em uma só união, tem um tempo. Em um tempo dessa espera, meu pastor, Deus ele transforma o meu e o seu caráter. E é por isso que Deus ele propôs isso, para que a gente possa viver, para que a gente possa vivenciar. É por isso que Paulo ele vai escrever essa carta aos Efésios, para a igreja de Éfeso, dizendo que além de exortar, além de direcionar, ele ensina a viver uma comunhão. E viver uma comunhão é algo que envolve muitos fatores, envolve muitas coisas. E mediante a tudo isso, a gente aprende, a gente entende que além de tudo isso, a gente tem que trazer as coisas boas. E aí eu me lembro de uma pequena parábola, eu guardo isso na minha vida, onde um jovem chegou e disse: olha, eu vou sair da igreja, eu não vou mais ficar nessa igreja. Aí o pastor disse para ele: por que é que você não vai ficar mais? Porque o jovem me descarta, o jovem me separa. Aonde uma igreja que ama, aonde uma igreja que abraça, aonde uma igreja que vive só em um só corpo e me descarta, eu vou sair. E o que é que o pastor direcionou ele fazer? Cara, no próximo culto, você vem, enche um copo de água e fica dando uma volta na igreja, que no final eu vou te dar um presente. E o que é que ele fez? Ele pegou um copo de água, ele encheu o copo de água e ficou dando em volta da igreja. As pessoas ficam olhando, insinuando, dizendo que ele era maluco, dizendo que ele era doido. E no final do culto, esse jovem, ele pegou um copo de água e entregou para o pastor. E ele direcionou para o pastor: pastor, está aqui um copo de água cheio. O pastor: caraca, eu tinha esquecido de você. Está aqui, pastor, um copo de água cheio. Você deixou ganhar algo? Não, não deixei nada. Agora eu quero dar um presente para o pastor. O pastor foi e falou: cara, é assim que tem que ser a sua vida com Cristo. Você andou, as pessoas falaram de você, dizendo que você era maluco,
dizendo que você era duro, mas você estava somente ligado na recompensa. E é assim que tem que ser a nossa vida em Cristo, onde as pessoas vão nos direcionar palavras de desânimo, palavras de tristezas, mas é que a gente tem que ter a percepção de pegar tudo isso como um incentivo e progredir em um só corpo, em uma só unidade, aquilo que Deus ele tem direcionado para as nossas vidas. Amém? Amém? Que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Confesso que eu escrevi algo, mas nada eu consegui transmitir através do que eu tinha escrito. Mas com Deus ele é assim, não é do nosso jeito, é do jeito que ele propôs na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vocês guardam essa palavra no coração de vocês, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Irmã Gabriele vai fazer um solo nesse instante, tá certo? Logo depois a gente faz aí a nossa brincadeira de debate, né, de fazer boca a boca aqui, falando sobre juventude, brilhar, unidade e caminho, tá? Amanhã, domingo, a gente não vai precisar acordar semana, né, para ir para a escola, para ir trabalhar, né? Então a gente pode ficar aqui um pouquinho até mais tarde, tá? Então a gente vai fazer um debate logo depois da irmã Gabriela, tá? Eu topo, né? Qualquer um jovem aí que quiser trazer um copo d'água e ficar rodando aqui na igreja, eu topo, tá? Irmã Gabriela, fique à vontade, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Meu coração se enche de alegria quando eu entrei por essas portas. E antes de falar, eu gostaria de pedir a ajuda dos músicos, se podem me ajudar. Meu coração ele se enche de alegria quando eu entro por essas portas, porque foi um lugar onde eu dei os meus primeiros passos com Cristo. E o Senhor ele me direcionou para outro lugar, mas esse lugar ele continua morando no meu coração. A todos, que o Senhor continue abençoando essa casa, continue abençoando o pastor Jário, o pastor Estevam e a todos os irmãos. Palavra maravilhosa nessa noite. O que determina a gente no deserto é como que a gente se posiciona diante dele. Se vem ao deserto, se vem a tempestade, se a gente vai glorificar a Deus ou se vamos nos prostrar, murmurar. E o nosso posicionamento diante da tempestade, diante do deserto, vai fazer com que ou a gente atravesse ou se a gente fique prostrado diante das dificuldades. E esse louvor que o Senhor ele colocou no meu coração, peço que quem souber me ajude. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar
Convidar aqui na frente a irmã Luísa de vermelha, a dama de vermelha de honra. Vem para cá, irmã Luísa. Irmão Ezequias, senta aqui, irmão Ezequias. Vem, irmã Luísa. Ô, baterista, pode ser baterista. Me vê hoje o microfone aí, você está sentando. Ok? Algum voluntário deseja sentar aqui no meio, ou no canto, para falar sobre juventude, brilhar, a unidade do Senhor, irmã Luísa, um, dois. Ezequias, faz um teste aí, por favor. Só. Daniel já falou ontem, tocado, né? Wagner, quer falar mais um pouquinho? Está com a garganta maneira aí? Quer dar mais alguns conceitos aos jovens nessa noite? Vem, senta aqui, por favor. A primeira pergunta que eu faço, Ezequias, Luísa, Wagner, por que as igrejas não têm Wi-Fi? Se colocar para mim, vai. Se me colocou, vai ter. Ah, não entra. Problema dele. É só lá, é processo.
Esse cara, a gente está zero. Eu conheço o aplicativo que descobre a senha dos outros. Bem, do modo pessoal, nós já temos uma Wi-Fi, foi Cristo Jesus. Glória, aleluia. Na minha opinião, eu não preciso de Wi-Fi, porque onde eu vou, ele vai comigo. Que é o Todo-Poderoso, é o Deus vivo, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Aleluia. Palmas também para a resposta dos equipes, tá, Ezequias? Parabéns aí pela resposta, tá certo? Se ninguém colocar, não tem Wi-Fi. Tá certo, no nome de Jesus, a gente envia o Wi-Fi aqui na Igreja Batista Praia de Ramos e a ceia vai ser liberada. Juventude, só um conselho, irmão Luísa, irmão Wagner, irmão Ezequias, vocês dão para os jovens no mundo de hoje. Eu tenho um microfone aqui, posso disponibilizar. Começando pelo Wagner. Por favor, Wagner, gasta mais a sua garganta. Vamos falar do esse momento na qual a gente vive, ele é difícil. Então, uma das coisas que eu quero para a minha vida é progressivo, fazer da dificuldade um incentivo. Em meio às dificuldades, existem as possibilidades. A questão é que a gente quer receber, a gente quer viver o extraordinário de Deus de modo simples, quando a gente não tem acesso. Então, tudo que a gente vive, o que a gente vai viver, é mediante a situação que a gente passa. E foi como eu disse, Deus ele só vai impor algo em nossas vidas quando a gente estiver posicionado, quando a gente estiver implantado naquilo que ele tem direcionado para a vida. Até porque os jovens, eles são fortes. E por isso, ele tem que ser jovem. Amém. Palmas aí para o Wagner. Ezequias, quer falar um conselho para a juventude? Sempre juventudes, eles possam andar os caminhos do Senhor, o caminho reto, perfeito e agradável. Não viver por esse mundo aí, nos oferece essas maravilhas que nem 40 maravilhas, maravilha que leva para a perdição. E para levar para muitos caminhos, né? Mas o único caminho que leva a hora e a mulher, o ser humano, é através de Jesus. João 6, 14, 6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Isso é que é o caminho do jovem, da criança, do adulto, do adolescente, deve trilhar. Esse é o único caminho. Esse caminho largo. E o mundo oferece aí. O caminho da perdição. Mas aquele jovem, a criança, o adolescente, o orgulhoso, pode dar o caminho reto, o caminho da salvação, o caminho que chega à eternidade. Esse é o caminho correto para o jovem, o adolescente, a criança, o idoso, o natural, que vai, no dia da chamada dele, do Senhor chamado, ele vai ter a sua eternidade com Cristo. É isso que tem que falar para o jovem. Ele não vai pelo caminho que leva a perdição, que muitos jovens chamam: vamos para ali, vamos fazer isso para os filhos, se divertir, deixar o mundo aproveitar deles. Mas eu peço jovens, não deixe o mundo aproveitar deles. Eles possam aproveitar as coisas que o Senhor deixou, a excelência da palavra do Senhor, os
buscar todo dia a palavra do Senhor em oração. Eu estava falando para ele, nossa oração. Todo dia na missão do Senhor, constantemente, pensando nas horas de dificuldade, essa missão, em todo momento dessa vida. Seja bom, seja ruim, busque o Senhor constantemente. Nós vamos achar. E no livro de Isaías fala, buscar o Senhor enquanto a porta, enquanto aberta, pode encontrar. Mas se você buscar o Senhor, você vai encontrar. Se buscar o Senhor na perversidade, também vai encontrar. Nós buscamos o Senhor, o Espírito de verdade. Amém. Pensei que o Ezequias ia mandar colocar o café amanhã aqui na igreja. Vai me tornar seu filho, Ezequias, o terceiro filho teu. Alguém tem alguma pergunta a perguntar? Isso aí, ele custa muita cifra, né? Mas isso aí vai com Deus. Nossa oração diretamente com o nosso Pai Celestial, isso não custa nada. Basta você crer, né? Crer e colocar o Senhor nos seus caminhos. Não tem embaraço, não tem nada que o Senhor possa estar nos livrando. Louvado seja Deus. Confiar no Senhor. Essa confiança sempre dele. Louvado seja Deus. Alguém tem alguma pergunta, perguntar, tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa? Alguém? Quer perguntar alguma coisa? Levante o dedo, grite aí. Então, Wagner, quantos anos o irmão tem? 20? 28? Obrigado pela tua presença aqui, tá? 65. Quantos anos de casado, Ezequias? 39. Oh, Jesus de Nazaré. Irmão Luísa, irmão Wagner, irmão Ezequias e todo aquele que quiser falar, tá? Pode ir falar à vontade. E aí, para minha esposa que me deu, eu estou passeando hoje. Eu já minha esposa minha filha, no shopping hoje, comemorar o aniversário. Eu quero namorar. Quantos anos eu preciso esperar para namorar? Eu posso já namorar com 12, 13, 14, 18 anos, quando fizer a faculdade, como que eu vou ter que namorar? O tempo necessário dado por Deus. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus para a sua vida. O pessoal quer saber. Eu quero deixar uma palavra aqui para o jovem, que prossiga os jovens para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus. Nós não temos outro caminho a não ser Jesus. Então, que vocês, cada jovem que aqui se encontra, em nome de Jesus, e vocês já são abençoados por Deus, porque deixar a casa de vocês para estar aqui já é bênção. Então, que vocês não percam esse alvo é Cristo Jesus. Quando eu nasci para Cristo, eu tinha 17 anos de idade. 17 anos. Hoje eu estou com 60 anos de idade. Vivi essa vida toda no cristianismo. A Luísa teve convite, vivi todos os tipos de convite que vocês podem imaginar. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é maior do que a minha pessoa. Saí de casa com 12 anos de idade, fui viver a minha vida. Nunca entrei em nada que aquilo que Deus não permitiu. Me casei aqui no Rio de Janeiro, tenho 29 anos de casado. Meu esposo, Deus preparou agora em janeiro e levou. E eu falei para o Senhor Jesus, o meu alvo é o Senhor. Eu não tenho outro alvo a não ser Cristo. Ah, Luísa, você vai casar de novo? Não sei. Só Deus que sabe. Mas eu tenho um objetivo na minha vida. De um dia eu tenho
faça, manda a mão, ó, já pensou? Tete a tete com meu pai, vai ser tudo de bom. Queria o meu filho Levi, está ali, ele preto. Ele hoje tem 23 anos. Trouxe ele para a igreja, ele tinha 3 anos de idade, porque quando eu me casei com meu esposo, eu fui proibida de ir para a igreja, mas não me desanimou, não. Eu ia escondido. Como você andava arrumadinha, quando eu chegava, meu marido chegava, Luísa, você saiu? Eu não saí, eu estou em casa, eu falava para ele, tu não sabe? Eu jogava na mãe, ele falava, tá certo, mãe. E assim foi a minha vida. Um dia eu levei o Victor para ele, me liberou para ir para a igreja, eu fui. E que ida foi essa, meus amados, que foi bênção na minha vida. O meu esposo aceitou Jesus, convidou Jesus para morar dentro do coração dele, se batizou, foi ungida diácono e teve essa caminhada junto comigo. Deus preparou ele, depois eu fiquei, mas eu estou aqui na obra, gente, não posso parar. Como a Nelinha fala, né? A gente não pode parar, porque todos nós estamos numa grande construção, onde a gente não pode parar. E nosso alvo é Cristo da Jovem. Em nome de Jesus, que vocês continuem abençoados com Deus. Essa é a minha palavra. E o beijo, a gente vai ficar sem beijar? Eu quero beijar. Vai, Guilherme. Eu vou fazer uma pergunta, pastor. Não, eu sou o perguntador. Não, mas eu posso ouvir uma pergunta? Posso? Fala o microfone. Não, uma resposta. Feliz. O senhor jovem, o senhor acha que Deus já tem alguém especificamente separado para ele? Já que a mulher tem que esperar com paciência, e o senhor acha que Deus tem alguém especificamente para mim? Lá do céu a gente vai saber dessa informação. Eu sou o perguntador, não posso dar resposta. Vai, Ezequias, fala. Quantos anos a gente deve? Não, a gente deve não. Quantos anos o irmão dá assim um conselho assim? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21. Não quero ficar repetitivo. Microfone. Para beijar. Namorar, beijar, tá? Seu pai deixar. Seu pai deixar. Eu acho que tem que ser direcionado ao nosso líder, ao nosso pai, nossa família. Eu acho que não posso ter uma atitude equivocada. Até porque tem que ficar adiantado. O sentimento vem através do beijo. E através do beijo pode acontecer algo além. E, gente, é isso que eu acho que nossos familiares eles devem saber o que eu estou relacionando, o que eu estou conhecendo, para que eles possam me instruir a não viver uma vida de erro, mas viver uma vida onde eu posso saber lidar com essa situação. Três coisas. Rapidinho. Uma sobre um beijo, sobre o namoro. Para aí não. Sobre o beijo, sobre o namoro. O que eu acho que seja importante, quem sou eu, gente, né? Eu tenho 19 anos de casado, não que eu tinha namoro, tá? Mas eu tenho 4 anos de casado, agora eu tenho 4 anos de casado, tenho uma filha de 2 anos, eu estou começando nessa vida, né? Tenho 26 anos, sou jovem. E assim, o que eu queria falar? Sobre o beijo e sobre o namoro. Eu acredito que o jovem não tem ainda essa habilidade
escolher isso, ou de determinar isso. Acho que o melhor seria sempre ter esse encontro das gerações, tanto do mais velho, tanto do mais novo. Mas aí, que seria agora a minha pergunta, né? Que quais seriam os desafios dos mais velhos para comunicar com essa geração? Porque, de fato, é difícil. É uma geração que viveu uma coisa, essa geração está vivendo uma coisa totalmente diferente, que eu, na minha adolescência, vivi totalmente diferente, e os irmãos outros viveram, enfim, a geração vai mudando. Então, quais seriam os desafios da geração mais antiga se comunicar com a mais nova? E se tiver algum jovem aí para poder também falar, quais seriam os desafios dos mais jovens também de se comunicar com os mais velhos? Algum adolescente, algum jovem, Gabriele, quer responder essa pergunta aí? Porque existe tanta dificuldade de os jovens conversar com os mais velhos, né? E os mais velhos conversarem com os mais novos. Alguém quer responder? Irmão Paulo, quer responder? Então, sim, não, talvez, amanhã? Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, tá ótimo. Irmã Luísa, fala um pouco sobre o jovem, como que o jovem deve brilhar no século XXI. Então, você vai falar sobre como que o jovem deve brilhar no século XXI. Wagner vai falar sobre como que o jovem deve se comportar na unidade. Fala mais um pouquinho sobre a unidade. Ezequias, por favor, fale do caminho que o jovem deve seguir com as suas juventude, adolescência, né? O irmão fale sobre isso. Luísa? Deus, que tarefa difícil, né, gente? Olha, o jovem hoje está sendo muito difícil para eles. Está sendo muito difícil. Porque as coisas hoje existe uma facilidade muito grande e tudo um pouco. Então, o primeiro tabu do jovem, eu e meu filho Levi, eu dei para ele muita liberdade dele conversar de tudo que vocês sonharem e imaginarem. Ele conversa comigo, com o pai dele não. Ele nunca perguntou nada ao pai dele, mas para minha pessoa, misericórdia, meus cabelos, chega a ficar assim, meu Deus, que pergunta é essa, menino? Mãe, mas só a senhora pode, eu não tenho cá. Está pronto para ouvir? Tô. Sentava nós dois e eu conversava com ele, tudo o que ele perguntava. Então ele hoje é um adulto, 23 anos, mas ele aprendeu de tudo. Por quê? Eu dei essa liberdade para o meu filho. Eu dei a liberdade para ele perguntar tudo o que ele quisesse. Tudo mesmo. Mas vocês imaginam tudo? Eu não posso falar aqui porque estou no meio público, né? Não posso. Mas ele foi um menino instruído em tudo isso. Então, isso aí, ele primeiro tem que aprender dentro de casa. Ele tem que quebrar esse tabu. Ou facilidade com o pai, ou facilidade com a mãe. E a mãe está preparada, porque quando a gente nasce filho no nosso lar, eu só tive um menino homem. Eu só tive um menino homem. Se eu tivesse menina mulher, então teria não quase o mesmo tipo de assunto, mas quase o mesmo assunto para os dois. Não proibiu o Levi de nada. Eu nunca disse assim, você não vai fazer. Mas eu instruí ele falando que aquilo dali, no momento, não era necessário e nem ele poderia fazer aquilo que ele estava me perguntando. As amizades dele, eu falava sempre, olha só, as tuas amizades, você continua com as suas amizades, mas tem amizade que você vai dizer assim, bom dia, boa tarde, olha, minha mãe está me chamando, olha, eu tenho dever para fazer, eu tenho isso para fazer, e criando ele ali nos caminhos do Senhor, Glória a Deus, aleluia, por tudo que Deus tem feito na minha vida, jovens. E eu peço a vocês também, que vocês lancem sobre a mãe de vocês ou o pai de vocês o que vocês querem perguntar. É melhor o pai e a mãe, o pai ou a mãe falar para vocês, aprender da maneira certa, do que você
filho, ela dá os passinhos no meio mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, isso aqui está errado. Tá? E assim vocês vão brigando. O colega de vocês vai falar assim: o que você tem de tão importante que eu não tenho? Aí vocês vão brigando, não deixem de vir na casa do Senhor. Qualquer coisa assim mais forte que vocês conseguem em casa, pergunta o pastor, pergunta a pessoa na igreja, um homem mais velho, uma mulher. Olha, o jovem me procura tanto para perguntar cada coisa. E eu quero mesmo já saber, quero que você faz. Meu filho fala assim: mãe, o que a senhora tem? Que todo mundo gosta da senhora. Não sei, filho. Essa oportunidade, esses olhos lindos, olha que olho lindo está aqui na minha frente. Ele aqui, gente, isso é muito bom. É prazeroso estar na casa do Senhor. Que vocês continuem com esse brilho, tá? E qualquer coisa, vocês perguntam os pais de vocês. Se a mãe não dá muita brecha, pergunta para o pai. Se você não encontra muita coisa ali, procura uma pessoa que vocês tenham confiança para perguntarem, tá? Então, eu acho que esse é o brilho que eu tenho que passar para os jovens, gente. Amo vocês, tá, meus amores? Beijo. Vai, unidade. Mas mesmo que eu tinha de voltar, eu tenho uma necessidade de propósito. E no começo da minha caminhada, a primeira coisa que eu queria falar, você precisa dar com pessoas que têm um pensamento mais elevado que o seu. Você pode andar com alguém que tem o mesmo pensamento que você. Ao invés de você crescer, você vai continuar sendo o mesmo. Então, tudo isso vai te gerar uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, para mim viver algo, para mim mudar, eu preciso mudar com pessoas experientes, pessoas que estão dispostas a viver em um patamar diferente, a vivenciar um propósito diferente. Quando eu entendi isso, eu me separei, porque eu estava vivendo algo que eu achava que era normal, que era simples, ou melhor, o comodismo. E a gente sabe que o comodismo ele é difícil da gente sair, mas quando a gente sai, a gente começa a ver as coisas acontecerem. Então, tipo assim, nós que somos jovens, eu tenho muito lindo, a gente precisa gerar essa metanoia no nós, para que a gente possa mudar algumas atitudes, mudar alguns comportamentos, alguns pensamentos. Até porque nós levamos o nosso papel sacerdotal diante da nossa família. E aqui eu pego um exemplo simples. Nós somos um espelho da nossa família. Namoro está aqui, quando as pessoas viram ele como um homem de Deus, como um cara, onde o cara vestia santidade, onde o cara vestia a oração. Mas quando ele chegava em casa, a sua própria família via ele como um homem de Deus. Ele tinha algo que precisava ser curado. Ele tinha algo que precisava mudar sobre a sua vida. Havia um cara triste sobre a vida. E aí, o profeta, o homem de Deus, direcionou ele esse nome. Ele não queria se curar, ele não queria fazer algo, porque ele achava que o ambiente que ele queria ser curado era um ambiente sujo, era um ambiente contaminado, não era um ambiente propício. E se a gente parar para ver, se a gente falar e conversar com o jovem, não tem um direcionamento, um posicionamento psicológico de entendimento exato, ele vai dizer que tem um tempo de eu entrar na igreja. Eu ainda não tenho certo, se eu entrar agora, logo mais eu vou me afastar. Então, a gente acha que é o ambiente que está contaminado. Assim como não está manchando que o Rio Jordão era um rio contaminado. Mas se a gente entender, prestar atenção e ser detalhista, não era o Rio Jordão que estava contaminado. Porque João Batista foi batizado no Rio Jordão. Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão. Tantos jovens permanecem na igreja, tantos jovens pregam, ministram, louvam, dançam. E a gente vê que não é um ambiente que está sendo um ambiente afetado pelo amor. A questão é que quando uma mãe vai tomar um banho, o reflexo da água refletia quem ele é. Então, assim, as pessoas nos direcionam, a gente refletiu sobre a nossa vida que nós somos. Então,
dizendo, qual é a igreja? Só estou 2 vezes, só estou 2 vezes, estou 3 vezes, e você acaba absorvendo essa palavra. E aí você, recebendo essa palavra de negatividade, você não consegue concluir aquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas, de fato, que a gente quer colocar limite. Quando Deus ele chega, a gente diz, Josué fala, Josué, levanta, cara. Agora tem algo único na sua vida. A gente vai viver uma liderança extraordinária. Josué disse, cara, não tem como. Não é que eu vou saber lidar com essa situação. Não é que eu vou lidar com essa situação. É que eu vou dizer para Josué, cara, seja somente forte, seja corajoso. Não ponha limites naquilo que eu tenho direcionado na sua vida. Quando a gente entende isso, a gente começa a vivenciar um só corpo, uma só oração, uma só oração. Ezequias, todo caminho é válido, todo caminho a gente deve seguir, todos os caminhos levam a Deus. O que o irmão tem a dizer? Como eu falei antes, nem todos os caminhos, porque muitos falam que muitos caminhos que levam a Deus, mas não leva a Deus, leva para a perdição. Porque o único caminho, como eu falei, é Jesus Cristo. Né? João 14, 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho perfeito que o Senhor deixou para cada um de nós. Eu tenho que falar para os jovens, eles usar esse caminho. E para os jovens andar nesse caminho, tem que ser obediente, desde casa. E você, para os jovens, seja obediente com a criança. Desde de casa, eles saem da casa deles, seja obediente aos pais, aos mestres, às pessoas na rua, ser educado. Isso ele vai ter um caminho perfeito. Mas o jovem rebelde, você vai falar uma coisa com ele, fala com palavrão, quando você falar do salão, você vai Palavrão? É palavrão. Porque você vai falar com o jovem e não está no caminho que o pai lhe ensinou, a educação dos filhos, andar no caminho reto, caminho do Senhor, ele vai falar várias coisas. E eu vejo também, às vezes, quando eu vim na escola, eu vou pegar o meu vídeo lá com o meu neto lá da Berlim, eu venho com essa escola normal aí. Deus Senhor, misericórdia. Não é falar da escola para os alunos. Tem aluno na normal, são cristãos. Eu já vi várias vezes isso mostrando para o meu. Muito desse aí, a gente percebe que isso é da igreja. Mas palavrões que eles estão falando. Meu Deus, na rua eles falam palavrão. Eu creio que em casa eles não falam nada disso. Em casa, os filhos. Na sua condição santinha, mas na rua, se você andar, sair do meio-dia ali, acompanhar, passar dentro da passagem, joga a mochila, nos pés do olho, tira a mochila, tira a água da mochila, joga os carros lá passando a Grande Brasil, passa nas farmácias, pegando aqueles imãs, que você está jogando no Brasil, aqui pode causar um acidente. Ele vai para a loteria, pegar os papéis da loteria e jogar lá. Aqui pode causar um acidente. E os jovens não estão tendo noção do que eles estão fazendo. Isso pode causar uma coisa terrível. O carro bater no outro, causar um acidente, e essa criança sair batida e correndo. Aí ele vai dizer, foi. Aí os pais pensam que os filhos estão sendo obedientes, sendo direitinho. Às vezes na escola é expulso por causa da desobediência, porque às vezes o filho é desobediente em casa, é desobediente na escola também. Mas se você ensinar seu filho no caminho que deve andar, a Bíblia ensina desde pequeno, ele não vai errar no caminho. A Bíblia fala que nem o louco, ele erra no caminho. Não é verdade? Porque ele conheceu o caminho. E se você ensinar a sua criança desde pequeno no caminho que deve andar, ele não vai errar. Vai ter a direção do caminho. É o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único caminho que você deve ensinar para seus netos, bisnetos, como eu já tenho 2 netos. Graças a Deus, está com 13 anos, está nos caminhos do Senhor desde pequeno, quem está com 9 meses, desde que vai avó. Já está andando nos caminhos do Senhor, com a mãe em casa, foi batizado na barriga da mãe.
Pais, vigie seus filhos, corrija seus filhos. Veja como que eles estão andando. Se você não corrigir seu filho, para saber como que eles estão andando, mais tarde vai ter uma purificação na vida dos pais e também dos filhos. Um conselho a pais, mães que estão aqui, avós, olhem como é que seus filhos estão andando, quais caminhos eles estão trilhando, aquele que possa errar o caminho. Isso eu peço a todo jovem. Vigie e olhe e peça a Deus a direção para o caminho do Senhor. É perfeito e agradável. Amém? Palmas para as igrejas. O que eu quero falar Luísa, não cabe a mim, assim, a gente não está falando de apontar os jovens, não é isso que eu quero falar. Mas cabe a mim, a Luísa, ver, me ajoelhar nas minhas orações e orar por todos eles. Porque as orações comovem o coração de Deus. Para que chegue até esse jovem, para que eles venham a entender, para que eles não venham a fazer isso. Porque o nosso dever como adulto é orar por todos os jovens, por todas as nações. Além de orar e jejuar, porque coloca o coração de Deus e Deus vai até eles e toca, isso aí está errado. Porque muitas das vezes os pais falam em casa, a mãe fala, mas a mãe trabalha, o pai trabalha, não está sabendo de nada. E o jovem. Então cabe a mim orar por eles. Jogatina a gente pode, né? Jogatina a gente pode, né? Gelatina. Agora já está muito brincalhão. Irmã Luísa, irmão Ezequias, obrigado pela presença de vocês. O Wagner vai ficar aqui na frente ainda, tá? Palmas para os três aqui, por favor. Luísa, deixa eu. Obrigado, pode levantar, Ezequias também. Wagner fica aqui, pode deixar ali. Gabriel vem para cá. Ismael também vem para cá. A gente vai encerrar, certo? A gente não vai ficar, não, porque o Bibi está nos esperando ali. Ismael, Wagner, Gabriel, por favor, Gabriel, a gente gostaria de dar uma lembrancinha para vocês. Acho que eu escrevi o nome do Israel aqui corretamente. Israel, Israel. Obrigado por vocês três por estar aqui conosco, abençoando a gente com as canções, com a palavra, as ministrações, tá certo? Obrigado por vocês estarem. Vai tirar foto? Vai, a gente vai fazer o direitinho? Vai, bate, rebate. Não, o pastor já está aqui, a gente vai aproveitar. A gente vai aproveitar e fazer um monte de live aqui, né, e tal, para a gente jogar no nosso TikTok da vida. Selfie, todo mundo, Levi, a selfie de todo mundo aqui na frente. Faz a selfie de todo mundo, por favor. Todo mundo, pega aqui, todo mundo aqui. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui, a turma da Lívia, obrigado por tudo, tá? Obrigado a você que veio de Brasília, de Itapemirim, né? Logo ali e tal, né? O pessoal tá pegando fogo ali no Itapemirim, puxa, cara, foi andar de moto ali, o cara me parou, perguntou o que eu tava fazendo ali. Ah, eu vou de moto lá, não posso andar de moto não? Mas tá bom. Já me levou 10 reais. Vou querer 10 reais, tá? Para pagar a casa, eu vou querer. Obrigado, tá certo? Deus abençoe vocês. Amanhã, domingo, a gente está aqui, tá certo? Se quiser, venha para escutar mais um pouquinho da palavra de Deus. 9h30 da manhã, tá certo?
7 horas da noite, tá? Se você quiser beber, não sei qual a palavra correta, né? Um caldo de ervilha, tá certo? Tem ali atrás, tá? Um caldo de ervilha tem ali atrás, tá para todo mundo. E a gente pode saborear, tá certo? Mas se quiser ir embora correr o seu hamburgão, fique à vontade, tá? Coloque-se de pé, por favor. A gente vai fazer a oração e agradecer a Deus por esse momento aqui, tá? Levante uma das suas mãos, por favor. Deus, teu povo está aqui, nessa noite de celebração ao Senhor, com as mãos levantadas, com o nosso corpo levantado, com o nosso coração aberto, com nossa mente aberta, agradecendo ao Senhor pelos seus servos que ministraram nessa noite, através da palavra, através das canções, que a gente saia daqui mais ainda edificado pelo Senhor e mais perto do Senhor, conhecendo mais da Tua palavra e da Tua vontade. Obrigado por nós estarmos aqui, aproveitando essa noite de sábado. No nome de Jesus, que todos aqueles que ouviram, ó Pai, e aqueles que ouvirão e verão através das redes sociais, possam cada vez mais se sentir tocados pelo Teu Espírito Santo e assim se render ao Senhor de todo o coração. Que todo adolescente, que toda criança, que todo jovem, homem e mulher, se renda ao Senhor de todo o coração. Que o diabo não toque e que nada, ó Pai, separe todas as pessoas do Senhor, mas que cada vez mais a gente se junte ao Senhor, se sintamos mais forte no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente nessa noite, mas para todos sempre. Digam amém. Amém? Deus abençoe. Abrace aí o seu colega, aperte aí a mão dele. Se quiser comer um caldo mais de ervilha aqui atrás, está aberta aí a possibilidade.
Vocês passaram o que eu faço. Aí parece que é muito difícil aqui, né? Ele é. Vai, tirar. Tirar isso aqui. É o enfeite. Isso. Eita. Aí tava aqui, mas vai mudando as poses aí. Eu vou ter uma pensando. Não. Vai, vou tirar mais sério. Eu quero pensar. Pronto. A gente está sendo gravado, você viu? É ontem, você viu? Eu vi ele tá ouvindo, que eles estão
Fala ali de sumida. E aí? Fala aí, foi comer, né? Você foi comer, né? Você vira nos 30 aí, né? Vai ser uma sonho contigo aí. Ele foi desesperado, eu imaginei, meu Deus. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma gargalhada pra ele, não, você ia ficar mais tenso. É, desse jeito. Olha, era porque nós chamávamos pra ela. Eu tive trabalho. Aí eu fico aqui.
Tem aluno, tem um trabalho. Você quer explicar? Ó, o carro não tem vontade de pegar mais. Com esse dinheiro eu vou pegar. A opção de Deus. Gente, foi demais.
Vai ser 7 ou 6, como é que vai ser na casa dela? Deve ser mais cedo.
Tchau, até amanhã. Vamos lá, amanhã de pé. Não, hein? E a pé, perdeu? Perdeu? Tá,